que você falasse um pouco do valor dessa semana, né? De um Vasco que consegue, contra um adversário difícil, como mandante, é verdade, mas buscar força para virar o jogo. Animicamente, o final dos jogos deveria servir para trazer coisas boas para o Vasco. Mas, por exemplo, na segunda-feira o Vasco virou um jogo contra o Atlético Paranaense jogando em São Januário e ontem começou mal o jogo. Perdão, o Furacão teve um primeiro tempo em especial e o começo do primeiro tempo especialmente bastante superior ao Vasco. Os primeiros 15, 20 minutos de jogo em São Januário foram do Atlético instalado no campo do Vasco e o Vasco tentando achar contra-ataque. Então a primeira virada surtiu pouco efeito no começo do jogo. Veio a segunda virada. Acho que o Vasco se fortalece em relação ao estado anímico, à entrega dos jogadores, ao poderio ofensivo de algumas peças. Ontem não precisou contar com os gols do Verratti. Belíssimo gol do Pumita Rodrigues, como ele bate bonito na bola. É um lateral que gosta de pisar a área, embora há muito tempo não marcasse. Mas achei muito sóbria a entrevista do Rafael Paiva ao destacar que o Vasco vem sofrendo mais gols do que era para sofrer. Especialmente porque o Rafael Paiva transforma o time do Vasco, desde quando ele assume de maneira interina e vai ficando, em um time mais competitivo. Porque o Vasco anteriormente, na curta gestão do Álvaro Pacheco, e também no fim da era Ramon Dias, o Vasco era um time muito permissivo e o Vasco deixou de ser nas mãos do Paiva. Então é importante que o Vasco continue sendo competitivo. O Vasco não pode se dar o luxo de voltar a ser permissivo, porque não é toda hora que vai conseguir virar. Né? É o que você falou. O time vira jogo toda hora. Temos aí duas notícias. Primeira notícia, que poder de reação, que entrega, time não desiste nunca, como diz no basquete, time clutch, reta final, conta com ele. Mas tem a notícia ruim, que esse time está sempre em desvantagem. Vão acordar, mano. Até o presente momento, tudo bem pro Vasco. Uma temporada muito segura do Vasco, bem colocado no Campeonato Brasileiro, de olho em competições sul-americanas, mais para a Sul-Americana do que para a Libertadores, e com a vantagem na Copa do Brasil. Mas é o tipo de oscilação dentro do próprio jogo que no curto espaço de tempo pode virar e ser uma coisa ruim pro Vasco. A semana foi muito boa, mas é um limite que o Vasco tem que evitar, tem que trabalhar o tempo inteiro. Você esbarrou numa coisa que eu ia te perguntar, que é esse bom brasileiro, que ainda tem que ficar atento, a gente sabe que o brasileiro é complicado, mas está em oitavo com 31 pontos. Super honesto. E, por que não, assim, brigando, assim, já olhando e falando, tá super aberto, tem um jogo na Liga Arena pro Furacão, um gol só, tal... Mas já pensou uma semifinal de Copa do Brasil e um bom brasileiro na primeira metade? Estamos em setembro, a considerar o que houve no rolo de 777 partners e tudo mais, mudança de técnico. Você está surpreso a gente chegar em setembro com esse cenário vascaíno? Positivamente surpreso e tenho convicção de que o Cruz Maltino também, o Vasco tem a essa altura uma temporada tranquila. E é claro que quando a gente pensa nas ambições do Clube de Regatas Vasco da Gama, naquilo que o torcedor tem em relação ao seu time, é claro que ele vai querer sempre mais. Mas se a gente optar pelo olhar mais racional possível, qual era o ponto de partida dessa conversa, especialmente no caso do Rafael Paiva, em que circunstâncias o Rafael Paiva assumiu, em que circunstâncias ele colocou o Vasco da Gama hoje, é uma temporada tranquila, segura e positiva. Tem temporada para percorrer ainda, então é o tipo de vigilância que você não pode pescar, não pode dormir nunca, porque as coisas no Campeonato Brasileiro, em especial, elas mudam muito rápido. Mas até o presente momento, o trabalho do Rafael Paiva garante o Vasco na posição. Porque se a gente parar para olhar, os reforços que chegaram, que foram alguns reforços de impacto, eles não tiveram impacto. Sim. O Tinho machucou, o Alex Teixeira joga pouco, o Souza quase não joga. Então, assim, o time que tá jogando era o time que o Vasco tinha antes. É o time que o Rafael Paiva melhorou. Eu até falei ontem no Linha de Passe pós-vitória do Vasco, que o Rafael Paiva ajudou, inclusive, o Pedrinho. Poupou o Pedrinho de tomar uma decisão que era ir ao mercado e escolher um técnico pro Vasco. Verdade. Então, assim, tá tudo muito bem pro Vasco. Só não pode cochilar, porque a Copa do Brasil está aberta e o Campeonato Brasileiro ele é muito traiçoeiro. A gente tem tomado mais gols do que a gente gostaria antes de fazer, né? Eu acho que fica realmente a capacidade que a gente tem tido de se controlar, né? É claro que tem um trabalho psicológico por trás, há um trabalho de campo, encorajamento dos atletas, a capacidade que eles têm de entender que eles podem virar qualquer tipo de jogo, porque a gente tem futebol para isso. O início do jogo deles é muito forte lá, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e é uma boa vantagem, né? Mas ela é muito aberta ainda. Para mim o jogo está muito aberto. É uma vantagem que é a mínima possível, né? A gente tem consciência disso, mas a gente tem que estar muito concentrado para o jogo de lá. A gente vai ter que
trabalhar muito, batalhar muito no jogo. A gente tem que estar muito focado para fazer um grande jogo lá, para a gente chegar entre os 4 na Copa do Brasil. Vitórias, 3 empates, nenhuma derrota nos últimos 7 jogos. 71,4% de aproveitamento, 12 gols marcados, 7 sofridos. Não perde desde 28 de julho contra o Grêmio. Nós estamos falando de um Vasco, Mário Mar, que não necessariamente... não é um Vasco que não sofre. Não é à toa que ontem teve que buscar uma virada. Mas que ele voltou a ter a força de São Januário e que o torcedor acredita que até o último minuto o Vasco pode e consegue fazer esse gol e virar e garantir 3 pontos ou sair na frente numa Copa do Brasil. Eu tenho muita dificuldade de falar de maturidade no trabalho, porque não dá para falar. O trabalho é um trabalho novo e o Vasco tem sido montado, né? A gente acabou de falar, o Cícero acabou de falar aí da chegada do Jean Davi, jogadores que estão tendo a oportunidade de jogar e tal. Então, já que não dá para falar de maturidade, eu vou optar pelo momento. Tem muito tempo que não é um momento tão legal. Eu não acho que as coisas sejam sólidas em campo. A Mari já destacou ali, né? Antes, quando a gente estava abrindo, na hora dos melhores momentos, como foi o gol que sofreu o Vasco, né? Muito parecido com o... Não parecido, assim... A falta de ação de quem está marcando é parecida com a falta de ação de quem estava marcando também no meio de semana, no final de semana, né, no jogo contra o Meio, na segunda-feira, no jogo contra o Atlético Paranaense. Jogadores observando e pressionando pouco, defendendo pouco o gol do Léo Jardim. Ou seja, tem problemas. Por outro lado, o Vasco tem evoluído em situações que são bastante interessantes. O Vasco tem conseguido reagir. O Paiva, ele mexe e as mexidas dão resultado. De novo ele mexe. Ele estava perdendo, veja bem, hein, gente, era um jogo de Copa do Brasil. Ele estava perdendo por 1-0 em casa. E ele tira o principal volante de marcação. Ou seja, ficou louco, né? Não ficou louco. Ele entendeu que o jogo precisava, pedia um passe mais qualificado, uma aproximação maior e pedia mais velocidade pelos lados do campo. Deu tudo certo, ele não teve medo da mexida, deu tudo certo. Então, acho que a gente está, apesar de não poder falar de maturidade, acho que o torcedor do Vasco tem que curtir esse momento como um momento de mais esperança, de que dias melhores vão aparecer mesmo. E qual que é a principal virtude desse Vasco? Porque a gente está vendo aí, revendo os lances e falando dos destaques do jogo, a gente não falou, de novo o Verratti apareceu para salvar o Vasco. A gente não está relacionando isso a um jogador. Então, qual que é a principal virtude desse Vasco que simplesmente não perde mais, Mari? Bruno, eu acho que esses são alguns pontos, assim. Eu acho que, primeiro, é a organização como instituição mesmo. Então, assim, se a gente volta um pouquinho no Vasco da temporada passada, ele também emendou sequências positivas. Ele também emendou sequências sem perder, jogos bacanas, venceu o Clássico, venceu o Botafogo. Enfim, ele também teve os seus momentos ali que partiram muito da janela do meio do ano, né? Então, com o Verratti, principalmente, enfim. Mas ele quase foi rebaixado, né? Ele precisou brigar até o fim. Então, ele termina a temporada num péssimo momento e aí ele vira o ano acumulando questões da SAF. Acumulando brigas internas, acumulando péssimas decisões, dá uma insegurança para o torcedor, uma instabilidade para o elenco. E aí, enfim, chega o Pedrinho, afasta a SAF. Eu acho que você começa a organizar de dentro para fora e aí você aposta no Paiva, que te dá um retorno muito profissional e muito técnico. Então, eu acho que organizou como instituição, você deu confiança para um cara que tem qualidade, que tem um trabalho e que é conhecedor do grupo. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo de fato para o Vasco. Ele foi passando essa confiança que vem do banco de reservas com um trabalho que dá resultado. Dos últimos 14 jogos, o Vasco só perdeu 2. Lembra aqueles 2 jogos que a gente falou que seria até natural que perdesse? Para o Grêmio e para o Atlético. E mesmo assim, naquelas 2 derrotas, lembra que naquela época já teve torcedor falando, mas será que o Paiva, será que e tal, né? E aí é importante também o vascaíno saber que a sequência próxima agora a gente estava vendo, né, Marra? É uma sequência difícil e longe de São Januário, que você estava elogiando. Os próximos 5 jogos são fora, porque ele pega o Vitória, pega o Flamengo, não é em São Januário, ele mandaria um jogo com o Palmeiras, que vai ser em Brasília, ele joga com o Atlético Paranaense também fora e joga contra o Cruzeiro.
É puxado, né? É uma sequência difícil. E, assim, é possível que o time oscile. É. O Vasco ainda tem Provável. a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Ainda tem, sofreu 34 gols, só não sofreu mais do que a do Atlético Goianiense. Não, e eu acho que essa atitude de defesa precisa melhorar mesmo. O torcedor do Vasco lembra dos 2 últimos gols que sofreu contra o mesmo Atlético Paranaense. Foram gols que o Vasco observou. E é uma característica do trabalho do Varini, que ele ainda não... É um trabalho recente também, que ele ainda não conseguiu a tal maturidade. É um time que troca muito passe, troca muita posição, é um time que vai girando, envolvendo o adversário. Era a característica do trabalho dele no Defensor. Vou lembrar, o Defensor perdeu o primeiro título da temporada para o Liverpool com gol, inclusive, do Luciano Rodrigues, do Lúcio Rodrigues, que está no Bahia agora. Era um título de Copas. 1-0 para o Liverpool do Uruguai. 72% de posse de bola para o Defensor. Time do Varini. Envolvia, mas não conseguia fazer gol. E ele no Atlético Paranaense, que ele tem melhores jogadores, ele tem conseguido envolver e fazer gol. E o Vasco precisa melhorar a postura defensiva, porque na Arena da Baixada é bem diferente. Mas hoje dá para falar que a vantagem do Vasco é uma vantagem boa. Opa! E para mim, assim, tem uma coisa do Vasco, porque é isso, a sequência ela é puxada e é normal e natural que o Vasco oscile. Ninguém está falando de uma campanha que daqui para frente ele não vai perder e não vai perder 2 jogos em sequência. Mas ele vai ser competitivo e nessa sequência. Mas o que me chama a atenção, assim, do ponto positivo e do ponto negativo. Do ponto talvez negativo, ou de atenção, ou de evolução, tem o sistema defensivo, mas eu acho que às vezes também conseguir ter melhores associações. Porque em um certo momento do jogo a bola vira muito, porque também é uma fortaleza desse Vasco, uma bola aérea, ou tentando jogar uma bola para sobrar para alguém na área e tem funcionado e tem dado resultado. Mas pode ser que em algum momento, algumas equipes que têm uma estatura maior, que estudem melhor esse Vasco e se posicionem, pode atrapalhar. E esse Vasco tem qualidade para ter associações melhores pelo chão também. Mas, ao mesmo tempo, você falou uma palavra que me chama a atenção, que é a confiança desse Vasco. Sim. Porque, por mais que o Vasco... Não foi um jogo que você falou, caramba, olha o Vasco envolvendo o Atlético Paranaense e buscou. Ele sofreu. No início do segundo tempo, o Atlético Paranaense foi para cima. Mas ele tomou gol e não morreu. Porque antes o Vasco ele tomava gol e aí era um desespero. E todo mundo ficava em pânico. O São Januário entrava em pânico. Agora não. O jogo do Criciúma, por exemplo. Agora não. Agora parece que o Vasco, bola no chão, faz o gol, volta pro jogo e consegue a virada. Eu concordo quando você fala que o Vasco tem qualidade para associar mais o jogo, né, pelo chão ali, entre seus jogadores, mas ele passa por uma instabilidade do Payet, por exemplo. Sim. Assim, ele passa por um momento em que talvez esse cara que conectaria... Que poderia ser o Coutinho também, né? Exatamente. Então, assim, ele tentou buscar esses jogadores. O Adson, por vezes, também é esse cara mais pelo lado, né? Que vem por dentro. Ele não estava à disposição. Eu entendo. Mas ele tem no Piton e no Verratti, por exemplo, essa força, né? Essa arma. O Piton é o segundo jogador com melhor aproveitamento em cruzamentos no Brasileirão. Então, assim, tá com ele a bola do Vasco, né? Em determinados momentos ali. E aí você... No momento de pressão, no momento que você precisa do resultado, você recorre à sua bola de segurança. Então, assim, você não tem por dentro jogadores que estão no seu melhor nível técnico. Você vai apostar no seu lateral que tem um ótimo passe, né? Um ótimo cruzamento. O que vocês acharam da vaia para o Payet? Porque no primeiro tempo tem uma bola ali, né, que ele encontra o Piton, aí o Piton bate e acaba indo por fora, assim, né? Que ali você vê, poxa, é o Payet, é o cara diferente. Uma elevação bonita. Mas ele não tá bem, Marra? Ele não tá bem. Tem uma queda. Eu acho que tem uma grande... Eu acho que a vaia tem tudo a ver com a expectativa. Porque quando o Vasco contrata o Payet, o Vasco contrata um grande jogador. Um jogador que foi muito bem em todo o tempo dele de Europa. O tempo dele de West Ham era um tempo encantador. Como ele driblava com a bola por perto, né? Não é um jogador de passadas largas, é um jogador de controle. Mas ele chegou fora de forma. E ele melhorou na temporada passada e na atual ele está em forma, mas ele está tendo dificuldade para render. Eu entendo a vaia, eu não gosto de vaia, tá? Eu entendo a vaia por causa da expectativa. Eu acho também que agora é hora de abraçar o jogador. Porque ele poderia ter ido embora. Essa aventura aqui no Brasil não foi boa, vou fazer outras coisas com a minha vida. Não, ele gosta do Vasco, ele gosta de estar ali. Foi tão importante ano passado, né, para salvar, né, agora é hora de... junto com o Verratti, né, mas ele foi fundamental, né? Ele teve ótimos momentos também no início dessa temporada, assim, chamou muita atenção o condicionamento físico, a maneira como ele se comprometeu, né, com essa entrega, e ele teve bons momentos, mas para mim ele teve uma lesão ali
que deixa ele de fora de algumas partidas e desde então ele não recuperou. Então já faz um tempinho. Dentro do que a gente está falando aqui de um Vasco mais... A Mariana destacou ali da opção do Lucas Piton, do Verratti na área e tal. Me chamou a atenção, até pedi uma tela sobre isso, como dos 4 vencedores de Copa do Brasil no meio de semana, como o Vasco foi o time que mais trocou passes, ou seja, essa não é uma característica acentuada que a gente falava antes. O Vasco trocou mais passes, eu sei, Atlético e Flamengo jogaram fora de casa, e são os times que poderiam ameaçar mais. Mas o Vasco também teve mais posse de bola. Então a gente está conhecendo situações do Vasco que a gente não falava tanto antes. Compara com os outros. O adversário não era um adversário fácil, não. O adversário é um adversário difícil. Que o Vasco conseguiu jogar, conseguiu envolver e com o drama de sair perdendo. O Vasco tentou propor jogo. E eu destaco também, além da tela, as mudanças. Sim. As mudanças foram mudanças ousadas, perigosas, de um técnico que sabia que podia fazer. Mas que leu o jogo. Que leu o jogo. Muito. Então, você vai deixar de agir só porque é perigoso? Muitos fazem isso, eu sei. Mas o Paiva não. Ele precisava agir, precisava interferir no que estava acontecendo no jogo. Ele tira o volante de mais pegada, ele coloca um jogador franzino, mas de muita qualidade, quando tem a bola, que é o Esforza. Ele faz o time para cima. Isso dá liberdade para o Hugo? Sim. Para jogar um pouco mais, aparecer na área, Exatamente. Por exemplo, fazer o gol da vitória, Exatamente. Por exemplo. O Leandrinho de novo, né? Uma parceria com o Piton, sendo um jogador mais agressivo. E entrou também o Jean Davi, que acho que... Boa, eu gostei do que vi. Eu gostei. Sim. É um jogador de seleção, né, gente? Eu jogava na seleção chilena e tal. Porque o Esforza, eu acho que a principal crítica era ainda no time do Ramon desse ano, quando ali na entrada da área o time era muito permissivo, vulnerável, né? Mas aí não é a característica dele, né? A característica dele do Esforço é outra, né? Essa de ajudar. Ele entra muito bem ontem, qualifica a saída de jogo, libera o Hugo para pisar mais na área. E o Hugo Moura fez uma boa partida, né, Mari? Muito. De novo, né? Mais uma. Sim. Ele tinha sido expulso na partida lá, lembra? na Arena da Baixada, Mas né? até falando sobre expulsão, assim, Liga, dentro do clima que a gente estava com medo, até foi só aquele desentendimento ali, né? Isso foi bom, né? Porque parece que foi assim, a confusão foi do jogo e tal e ficou pra trás. Ficou uma tirada de onda, né? Do Vasco colocando os adesivos do depois, Curitiba. Tem a provocação, tem um negócio ali, mas não foi um jogo que todo mundo parava, era bolinho, briga, Já estava árbitro. feito antes, né? Tomara que seja assim na volta também.